Fala pessoal, bora para mais uma aula de raciocínio lógico e matemática focado na banca IDIB. Eu estou gravando uma sequência de vídeos de resolução de questões da banca IDIB e nessa aula nós vamos trabalhar com questões sobre proposições, ou também conhecido como proposições lógicas, que é um assunto bastante cobrado em concursos públicos. Então bora para o nosso conteúdo, só lembrando que na descrição desse vídeo, quem quiser fazer o download dos slides dessa aula, o link vai estar aí na descrição. Em breve eu vou colocar também um curso focado na banca IDIB de raciocínio lógico. Você vai encontrar também um resumão em mapas mentais e a playlist com todas as aulas que eu vou gravar focadas na banca IDIB, beleza? Então vamos resolver a nossa primeira questão da banca IDIB. Proposição é toda oração declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, ou seja, é todo encadeamento de termos, palavras ou símbolos que expressam um pensamento de sentido completo. Assim, qual das alternativas a seguir representa uma proposição? Galera, a questão trouxe aqui para a gente mais ou menos a definição do que é uma proposição. Então, uma proposição é uma oração. Para ser oração, pessoal, tem que ter verbo. Tá? Se não tiver verbo, não é considerado como oração. Beleza? Então é uma oração declarativa, ou seja, ela declara alguma coisa que pode ser classificado como verdadeiro ou falso e que possui um sentido completo. Beleza? Então vamos analisar as nossas alternativas e ver o que é proposição e o que não é proposição. Na letra A nós temos como está se saindo neste concurso. Nós temos aqui, pessoal, uma interrogação. Então toda frase interrogativa, exclamativa, imperativa, opinativa, ou ainda frases que não possuem verbo, ou sentenças abertas, ou um paradoxo, não são proposições. Tá? Então de cara, se você vê aqui uma interrogação, nós sabemos que isso daqui não tem como ser uma proposição, beleza? Vamos analisar a letra B. Fique tranquilo, mas não esqueça de responder nenhuma pergunta. Olha só, pessoal, nós temos aqui o verbo, ele está no imperativo, né? Ó, fique, está dando uma ordem, mas não se esqueça, mais uma vez, ó, imperativo, de responder nenhuma pergunta. Portanto, sentenças imperativas também não são proposições, tá? Então a letra B não pode ser uma proposição. Letra C, a prova do concurso. Pessoal, não existe verbo nessa frase nossa aqui, né? Se não existe verbo, não tem como ser oração. Para ser proposição, antes tem que ser uma oração, tá? Nem toda oração é proposição, mas toda proposição é uma oração. Ou seja, toda proposição tem que ter um verbo. Então a letra C não possui verbo, não é oração, portanto não pode ser proposição. Letra D. Você estudou diariamente para essa prova. Essa alternativa aqui a banca considerou como gabarito, tá? Embora a gente tenha um problema aqui. Esse você aqui, ó, ele pode ser qualquer pessoa, tá? Então se a gente for rigoroso, essa frase aqui seria uma sentença aberta, porque dependendo de quem essa palavra você se refere, essa afirmação ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, tá? Essa declaração. Então, a banca considerou como gabarito, tá? Mas, conforme eu falei, se a gente for rigoroso, esse você deveria ter sido substituído por o nome de alguma pessoa específica. Por exemplo, Abel estudou diariamente para essa prova. Com isso, nós poderíamos avaliar se essa pessoa determinada de fato estudou ou não para a prova. Beleza? Quando a gente coloca você, não fica especificado exatamente de quem que essa frase, que essa declaração está se referindo. Beleza? Mas dá para a gente treinar, né, e pegar a ideia do que é uma proposição. Tá? Letra E, não fique nervoso. Nós temos aqui, ó, frase exclamativa. Exclamativa não é proposição, portanto, letra E também vai embora. Tá? Então nós temos 4 alternativas que claramente não são proposições, e aí ficamos com o nosso gabarito, a letra D, com esse problema que eu falei aí, mas segue o jogo, né? A gente tem que seguir o jogo que a banca joga, tá? Então vamos avançar, vamos resolver a nossa próxima questão da banca IDIB.
As proposições são ditas orações quando apresentam sujeito e predicado. Assinale qual alternativa apresenta somente proposições a partir da seguinte relação. Vamos lá, nós temos aqui 6 frases e precisamos saber qual dessas frases apresenta proposições. Vamos lá. 5 menos 2 é igual a 4. Pessoal, aqui nós temos uma proposição, tá? Eu tenho aqui um verbo e eu tenho uma declaração clara com uma informação de sentido completo. Eu posso avaliar se de fato 5 menos 2 é igual a 4. Nós sabemos que na realidade 5 menos 2 vai dar 3, né? E 3 não é igual a 4. Então eu consigo avaliar se essa declaração é verdadeira ou falsa. No nosso caso é falsa. Mas o fato dela ser falsa não significa que essa declaração não seja uma proposição, tá? Proposição ela pode ter o valor lógico verdadeiro ou falso. Nesse nosso caso, em específico, ela possui o valor lógico falso, mas é uma proposição, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a letrinha P para a gente saber que é uma proposição, beleza? Declaração 2. Hebe é francesa. Temos aqui mais uma proposição, eu tenho o verbo, tenho uma pessoa específica e falando alguma coisa sobre essa pessoa, né? No caso, a nacionalidade da Hebe. Portanto, mais uma proposição. O item 3, o técnico de handball. Galera, aqui nós não temos verbo, né? Se não tem verbo, não tem como ser oração. Se não tem oração, não tem proposição. Então aqui não é proposição. O nascimento de André. Mais uma vez, não temos verbo. Se não tem verbo, não tem proposição. Item 5, o triplo de um algarismo. Mais uma vez, não tem nenhum verbo. Se não tem verbo, não tem proposição. E a gente percebe que sem verbo não tem sentido completo, né, pessoal? Não faz sentido eu falar, por exemplo, o triplo de um algarismo. E daí, né? O triplo de um algarismo eu deveria falar é alguma coisa, é maior que alguma coisa, é menor que alguma coisa, enfim. Eu precisaria ter um verbo para completar o sentido dessa frase, beleza? Item 6, o dobro de 7 é maior do que 12. Aqui nós temos verbo, olha aqui, o verbo ser, né? É maior do que 12. E temos um sentido completo, né? O dobro de 7 é maior do que 12. Eu posso analisar se isso de fato é verdadeiro ou falso. No caso, vai ser verdadeiro, né? Porque o dobro de 7 é 14. E 14 realmente é maior do que 12. Então, é uma proposição verdadeira. Mas a gente está preocupado em saber se é proposição ou não. E realmente é. Beleza? Então, nós temos que a 1, a 2 e a 6 são proposições. Portanto, nosso gabarito letra A. Show de bola? Mais uma questão resolvida. Vamos avançar. Próxima questão. E se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, em breve o link vai estar aí na descrição, beleza? Vamos lá, questão de número 3 da BancDIB, são proposições, exceto, ou seja, ele quer saber qual das alternativas não possui uma proposição, tá? Então vamos lá, galera. Os professores são legais. Nós temos aqui o verbo ser. Eu não tenho ponto de interrogação, não tenho ponto de exclamação. Eu consigo ver um sentido completo dessa afirmação, portanto, isso daqui é uma proposição, tá? Letra B. 1 mais 2 igual a 3. Aqui também temos uma proposição, tá, pessoal? Uma proposição não precisa necessariamente ser escrita em língua portuguesa, tá? Aqui a gente tem uma linguagem matemática. Beleza? São símbolos que representam uma informação. E nós conseguimos ver claramente essa informação. Que informação que é essa? Que 1 mais 2 é igual a 3. E de fato, 1 mais 2 é 3 e 3 é igual a 3. Portanto, isso daqui é uma proposição e além de ser proposição, é uma proposição verdadeira. Beleza? Vamos analisar agora a alternativa C. Faça isso vagarosamente. Pessoal, o verbo fazer aqui, ó. Ele está no imperativo, eu estou dando uma ordem, ou emitindo uma opinião para alguém fazer alguma coisa vagarosamente, tá? Então, se é uma frase imperativa ou opinativa, não é proposição. Então, essa alternativa é o nosso gabarito, porque a questão quer saber qual dessas alternativas não é uma proposição, beleza? Letra D, Canadá é um país lindo. Nós temos aqui o verbo ser.
nós temos aqui um país determinado, tá? Canadá, e nós podemos avaliar se de fato o Canadá é lindo ou não. Ou seja, eu posso dizer se essa frase é verdadeira ou falsa, tá? Então nós temos aqui mais uma proposição, beleza? Observa aqui, pessoal, se nessa alternativa D, ao invés de falar Canadá, a alternativa falasse, por exemplo, ele é um país lindo, nesse caso nós teríamos uma sentença aberta, porque dependendo de quem é ele, essa frase pode ser verdadeira ou pode ser falsa, beleza? Mas nesse caso, a alternativa está determinando o país, que no caso é o Canadá. Então, nós temos aqui uma proposição. Letra E. Aqui tem um erro de digitação, né? Vamos desconsiderar esse outro E aqui. X mais 9 igual a Y. Pessoal, aqui nós temos uma sentença aberta, tá? Essa questão deveria ter sido anulada, porque ela possui dois gabaritos, a letra C e a letra E. A letra E também não é proposição. Mas como assim, anjos? Se a letra B é uma proposição, por que a letra E não é uma proposição? Veja só, galera. Aqui eu tenho uma letra que representa um número, certo? Mas eu não sei qual que é esse número, assim como eu tenho essa outra letra aqui. Então o X ele pode ser 1, pode ser 10, pode ser 0, pode ser menos 30, assim como o Y pode ter infinitos valores. A depender dos valores de X e de Y, essa afirmação, na realidade é uma equação, né? Ela pode ser verdadeira ou falsa. E uma das propriedades das proposições é a de possuir um e somente um valor lógico, ou seja, uma proposição ela só pode ser verdadeira ou falsa. Não tem como uma proposição em um determinado momento ser verdadeira e em outro determinado momento ela ser falsa. Ela tem que ter um valor lógico específico, tá? Então aqui nós temos mais um caso de sentença aberta. Sentenças abertas como essa não são proposições, tá bom? Mas é bom a gente ver o posicionamento da banca e DIB para você poder analisar melhor na hora da prova, tá? A gente viu pela terceira questão que a banca e DIB considerou uma sentença aberta como uma proposição, tá? E a gente viu aqui na questão de número 1 que na letra D a banca considerou essa alternativa aqui como gabarito, né? Deixa eu destacar aqui. Você estudou diariamente para a prova. E eu falei para vocês que para ser proposição, eu preciso determinar de quem esse você está se referindo. Quem é essa pessoa? Se é o João, se é o Mané, se é a Maria, se é o José. Dessa forma como está aqui, a rigor, essa frase é uma sentença aberta, portanto, não seria proposição. Mas a banca e DIB considerou que é proposição, tá? Faz parte do processo. Infelizmente, quem dita as regras é a banca e compete a gente se preparar e estudar de acordo com o posicionamento da banca, tá? Então vamos avançar. Próxima questão, questão de número 4, banca e DIB, analise as seguintes afirmativas. Nós temos aí a afirmativa 1, x mais 1 igual a 2 é uma proposição. A rigor, nós sabemos que isso daqui é uma sentença aberta porque eu tenho uma variável. Essa letrinha aqui, ó, ela pode assumir qualquer valor, né? Por exemplo, se o x for 0, 0 mais 1 vai dar 1 e 1 não é igual a 2, o que mostraria que essa sentença é falsa. Porém, se o x fosse 1, 1 mais 1 de fato é igual a 2, o que mostraria que essa sentença é verdadeira. Beleza? Então, nós não temos aqui uma proposição, na realidade eu tenho uma sentença aberta, então esse nosso item 1 está equivocado, beleza? Item 2, Brasília é a capital do Brasil, é uma proposição. Galera, nós temos aqui um verbo, nós temos aqui uma cidade determinada, que é Brasília, e nós temos um sentido completo. Eu não vejo aqui ponto de exclamação, ponto de interrogação, não tenho sentença aberta, então de fato isso é uma proposição. Então esse item 2 está correto. Item 3, você é professor? Olha aqui o ponto de interrogação, galera. Isso daqui não é uma proposição, isso é uma pergunta. Então, de fato, não é uma proposição, portanto, o item 3 está correto. Beleza? Analisando as afirmativas acima, marque a alternativa correta. Nós temos aqui que somente o item 2 e 3 estão corretos.
gabarito letra B. E a gente percebe que nesse concurso a BancDIB já adotou outro posicionamento, né? Que ela considerou que isso daqui de fato não é uma proposição, tá? Infelizmente isso causa uma insegurança, né, para o candidato, mas faz parte e a minha função aqui é te mostrar essa incoerência da banca, tá, pessoal? Vamos lá, próxima questão de número 5, BancDIB, das sentenças abaixo, marca aquela que não é uma proposição. Então vamos lá, quero que não é proposição. Galera, fica muito fácil para a gente uma questão dessa, né? Eu sei que o que não é proposição é uma frase interrogativa, uma frase exclamativa, uma frase imperativa, sentenças abertas ou paradoxos. No nosso caso, eu já vejo aqui um ponto de interrogação e ele quer saber o que não é proposição, então o nosso gabarito já está marcado aqui, letra C, tá bom? Na letra A é uma proposição sem problema, né? Nós temos aqui o verbo, uma pessoa, né, determinada, Gustavo é médio. É uma declaração com sentido completo, portanto é uma proposição. A letra B está com erro de digitação, tá, pessoal? Mas aqui teria um outro número, é maior que 21. No caso eu teria um verbo, que é o verbo ser, né? Esse é aqui. Teria um valor determinado, né? A gente não ia ter uma letra X, Y. Então, portanto, também é uma proposição, tá? Vamos só escrever aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Que tem um erro de digitação, mas seria isso daqui, ó, 23 é maior que 21, beleza? Então eu tenho um valor determinado, tenho o verbo aqui, e eu posso comparar e verificar se de fato 23 é maior ou não é maior que 21, beleza? Muito bem, então a letra B também é uma proposição. Letra D, o Brasil é um país continental. Nós temos aqui o verbo ser, nós temos aqui o país determinado, que é o Brasil, portanto nós temos mais uma proposição. Proposição, 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 beleza? Gabarito letra C. Resolvemos aí 5 questões da BancDIB. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Infelizmente, o posicionamento da BancDIB com relação às sentenças abertas não ajuda muito a gente, né? A gente percebeu que em 2 questões a BancDIB considerou que sentenças abertas são proposições, e em uma das questões ela considerou que uma sentença aberta não é uma proposição. Mas nós percebemos que para a BancDIB não existe dúvida em relação às sentenças interrogativas, sentenças exclamativas, imperativas, frases sem verbos. Todos esses casos a BancDIB não consideram como proposição. Quanto a isso, não tem dúvida. A única dúvida e incoerência da BancDIB que nós percebemos com relação ao assunto de proposição é com relação às sentenças abertas. Beleza, pessoal? Se eu conseguir contribuir de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa um comentário, compartilha esse conteúdo. E quem tiver interesse em conhecer meu curso, o link vai estar aí na descrição em breve. E para continuar estudando raciocínio lógico e matemática comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima questão. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.